Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição com uma boa notícia, já que a Prefeitura de São Paulo está realizando um mutirão do emprego para pessoas com 50 anos ou mais. E mais de 4.000 vagas estão disponíveis. Olha que legal. O Caio Veríssimo, nosso repórter, vai trazer mais informações ao vivo lá do CAT, né? Que é o Centro de Apoio ao Trabalhador. Por favor, Caio, fala pra gente aí desse mutirão, desse trabalho da Prefeitura. É isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, como você disse, nós estamos aqui no CAT, no centro de São Paulo, para trazer essa grande informação, um mutirão de empregos aí com mais de 4.000 vagas, e muitas dessas vagas serão dedicadas para as pessoas com 50 anos ou mais. Então, aí uma boa informação. Bom, nós temos a informação, né, de que o Banco de Emprego informou no ano passado que mais de 1,5 milhão de pessoas nessa faixa de idade estavam procurando por um emprego, né? Então, é um número bastante alto de pessoas que precisam dessa oportunidade. E, bom, a partir de amanhã é que começa esse mutirão. Hoje começa, as pessoas estão aí ainda fazendo as suas inscrições para poder participar. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre tudo isso, a gente vai conversar com a Simone Malandrino, ela que está aqui com a gente, ela que é a coordenadora do trabalho aqui da Prefeitura, e vai conversar com a gente. Simone, muito obrigado por nos receber, uma boa tarde a você. Bom, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você dissesse para a gente a importância, né, de ingressar essas pessoas com 50 anos ou mais no mercado de trabalho. Mais uma vez, isso vai além somente da remuneração, não é mesmo? Sim, boa tarde, Caio, boa tarde a todos que nos assistem aí. É isso mesmo, né? Então, amanhã a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Por isso, esse contrato SP 50+, aqui no município de São Paulo, né? A gente vai fazer aqui no CAT Central. E qual que é a diferença desses mutirões de emprego que a gente aqui no município de São Paulo chama de Contrata SP? As empresas, o RH das empresas vão estar fazendo o processo seletivo aqui mesmo no CAT Central, na Avenida Rio Branco, e aí a pessoa já sabe, né, ali depois da entrevista, se vai ser ou se não vai ser contratada. Então, esse é o grande diferencial. E aí a gente faz esses recortes de público mesmo, né? Então, amanhã, Dia Internacional da Pessoa Idosa, a gente está fazendo esse contrato SP 50+. E a grande oportunidade, né, dessas pessoas, desse público, tá voltando para o mercado de trabalho, tá se reinserindo no mercado de trabalho, é essa oportunidade, né, um pouco do socioemocional também, além da remuneração, claro, da vaga, mas o socioemocional da pessoa se vestir, se produzir, sair para trabalhar, produzir mesmo, né, e aí ser remunerada por isso, sem dúvida, mas ser reinserida aí em toda a sociedade, socializar e se comunicar com todo mundo. Perfeito. Bom, a gente viu que tem bastante vaga em vários setores, né? E também tem muita gente que está assistindo a gente se perguntando assim, bom, mas eu não tenho experiência, ou talvez eu não tenha experiência. Para essa pessoa, como ela faz para poder concorrer a uma vaga dessa? Não tem problema algum, né? O perfil de todas as nossas vagas, a gente tem vaga com ou sem experiência para todos os ramos de atividade, com remuneração bastante atrativa, né? E aí lembrando a todo o público que não é só a remuneração, então são os benefícios da vaga, né? Que a equipe de captação de vagas aqui do CAT negocia mesmo, né, com o RH, com as empresas, esses benefícios. Então, além de vale transporte e vale refeição, a gente tem vale alimentação, muitas das vagas com plano de saúde, com plano odontológico. Então, tudo isso agrega bastante valor à remuneração dessas oportunidades das vagas. Perfeito. E para quem se interessou, quer concorrer a uma dessas vagas, quer saber todo o que está sendo oferecido aqui, como que faz para encontrar essas vagas? Conta pra gente, por favor. Entra no portal do CAT, então www.cat.prefeitura.sp.gov.br e pode se inscrever a uma ou a mais vagas, né? Aí a pessoa coloca ali, se cadastra, coloca o seu currículo e se candidata àquelas vagas. O pessoal aqui, dos atendentes do CAT, vão ver se o currículo da pessoa está compatível com aquele perfil da vaga e aí é chamado. Eles emitem uma carta de encaminhamento para entrevista de emprego
né? E aí a pessoa é chamada, então, para entrevista. Mas se não tiver ali muito acesso ou se não tiver familiaridade, principalmente para esse recorte de público, né, que a gente vai convocar amanhã aqui, os 50 a mais, não tem problema nenhum, né? Mesmo se não fizer a inscrição, pode vir aqui no CAT Central, na Avenida Rio Branco, que é atendido normalmente sem o menor problema. Perfeito, muito obrigado, viu, Simone? É isso, Kleber. Bom, lembrando mais uma vez que hoje é a data limite para fazer a inscrição, mas essa inscrição é mais para eles terem esse registro, ter toda essa seleção, saber como que vai ser a movimentação aqui, se por acaso alguém não conseguir fazer a inscrição no site, mas conseguir vir aqui amanhã também vai poder procurar, ter acesso, saber se consegue uma vaga de emprego. É isso, Kleber, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, então, obrigado, Caio. Nosso jornal também é prestação de serviço. Você que procura emprego, olha aí que dica boa, especialmente para quem é de São Paulo. Vamos mudar de assunto agora para falar que 4 de cada 10 escolas particulares vão subir a mensalidade em 10%. Isso a partir do ano que vem. A projeção é resultado de uma pesquisa que ouviu mais de 300 estabelecimentos de ensino do país. A mensalidade das escolas particulares deve aumentar em média 9,8% em 2026, em cerca de 40% das escolas particulares. Esse reajuste foi apontado a partir de uma projeção do Grupo Habit, consultoria de gestão de instituições de ensino privadas. A pesquisa ouviu 308 unidades de ensino privadas espalhadas pelo Brasil. Já o Boletim Focus divulgou que a inflação projetada para este ano é de 4,8%. O efeito pandemia ainda foi apontado como um dos motivos para o aumento dos valores para recuperar as perdas financeiras. As escolas particulares têm autonomia para definir os valores, mas a legislação determina que o aumento pode acontecer uma vez ao ano. As instituições de ensino devem explicar o motivo do aumento às famílias e apresentar planilhas de custo. Outra pesquisa da Meira Fernandes, em que foram ouvidos 120 colégios particulares de 10 estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. 4 em cada 10 escolas que participaram dessa pesquisa afirmaram que devem aumentar as mensalidades. Segundo o grupo, o enquadramento é de recomposição e equilíbrio das contas, e não ganho extra. Esse reajuste é por conta do aumento do salário dos professores, dos atrasos nos pagamentos e inadimplência. Olha, para falar mais sobre esse assunto que interessa a muitos pais, nós vamos conversar agora com uma especialista. Nossa convidada é a doutora Aline Oliveira, ela que é advogada, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda, grande prazer recebê-la aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Kleber. Prazer estar com vocês. Doutora, então, para a gente fazer uma parte didática aí nessa entrevista, explica para as pessoas primeiro o que a lei diz sobre aumentos de mensalidade. Quando a escola pode promover esse aumento e o que ela deve levar em consideração para estipular o valor? Primeiramente, vamos pontuar que existe uma lei, que é a Lei das Mensalidades Escolares. É a Lei 9.870 de 99, conhecida por muitas instituições de educação como a Lei do Calote, né? Mas ela veio justamente para prever e regulamentar questões no ambiente educacional. Essa lei, ela não tem uma previsão de um percentual ou de uma forma como a instituição de ensino deve ou não aumentar a mensalidade. É óbvio que toda instituição ela tem que utilizar razoabilidade para aumentar o valor da mensalidade. É justo que o consumidor, assim como os pais, né, ou os alunos, a depender do tipo de instituição, ele tem que ser avisado de forma ostensiva qualquer modificação em seu contrato. Então, é usual das instituições de ensino comunicarem com antecedência, justamente nessa época do ano, o valor do reajuste para os próximos anos. Para as instituições de ensino regular, geralmente é o valor da anuidade, e para as instituições de ensino superior, semestralidade. Esta lei, ela tem uma previsão que o valor ele deve ser
anual. Então, o valor repassado para cada um dos pais ou responsáveis por este aluno é um valor anual. E aí fica a critério das instituições de ensino realizar o parcelamento desses valores, que no final das contas as pessoas identificam ali como mensalidade, mas na verdade é uma anualidade, tá? Então a instituição ela tem a possibilidade ou de receber este valor em uma única parcela ou, como a maioria de praxe faz, parcelar em 11 meses e um dos meses é o valor da rematrícula, que totaliza 12 meses referente àquele período. Olha, o que muito se pergunta, muito se questiona, é referente ao mês de dezembro, né? Alguns alunos, por conta da evasão, eles não vão na instituição no último mês e os pais responsáveis não querem pagar aquele valor. Mas o que diz a maioria dos contratos das instituições de ensino é justamente essa previsão, que este valor é um valor anual. Então, é referente à totalidade do ensino durante o ano inteiro e é uma mera liberalidade da instituição realizar o parcelamento de forma mensal, para que este pai não tenha um impacto financeiro tão grande. Mas não existe uma regra específica e, obviamente, tem que ser usada a razoabilidade. E ali o Código de Defesa do Consumidor vem em defesa justamente desses pais, pais e alunos, para conter abusos das instituições de ensino. Olha, muito importante sua explicação, muito detalhada, inclusive, né? Se referindo ao mês de dezembro, que sempre causa polêmica, e você citou bem a questão da razoabilidade. Quando um aumento pode ser considerado abusivo? Qual é a orientação que você passa para os pais ficarem atentos? Geralmente as instituições elas fazem a divulgação desses valores com um pouco de antecedência, que geralmente é no mês de outubro, no mês de novembro e poucas instituições no mês de dezembro. A maioria faz com um pouco mais de antecedência. Quando este valor ele foge completamente do escopo que a escola está oferecendo, a orientação é que este pai ou este aluno busque junto à instituição de ensino conseguir compreender a motivação deste aumento. Tem que levar em consideração alguns pontos importantíssimos. A Lei de Bases e Diretrizes do Ensino, ela obriga que as instituições de ensino tenham uma melhoria contínua. Então, essa melhoria contínua, ela tem que estar dentro do escopo da própria instituição e os custos são repassados para os pais. Então, o que não era regra no ano passado, no próximo ano vai ser e assim por diante. O que eu tenho como exemplo, a situação da lei, que veio retirar dos alunos, no período em que eles estão dentro das salas de aula, os celulares. É uma mudança pequena para os pais, mas para as instituições de ensino, que ficam com a guarda deste celular, por exemplo, tem que fazer a implementação de algum mecanismo para que esses alunos não fiquem com o celular, ou colocar mais inspetores de alunos, ou colocar guardas através de armários para esses alunos utilizarem. Então, isso é uma motivação, por exemplo, para aumento do custo, porque a escola teve um custo e este custo acaba sendo repassado no preço final ao consumidor. Não só as variações da inflação, aumentos de salários e outros gastos que as instituições possuem, mas essas melhorias e modificações. Então, o pai ele precisa visualizar que a instituição está acompanhando, que ela teve melhorias e que este valor que está sendo cobrado na mensalidade é condizente com aquela realidade ofertada pela instituição de ensino. E se, por acaso, não houver melhorias, não houver justificativa plausível para aquele aumento, este pai ele pode buscar os meios de proteção de defesa do consumidor, dentre ele PROCONs, ações judiciais e até mesmo a negociação junto à instituição de ensino. Tá certo, então, mais uma vez quero elogiar a sua participação muito ponderada acima de tudo. Viu o lado dos pais, mas também abordou o lado da instituição, fazendo uma análise equilibrada e justa. Por isso eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Nós acabamos de conversar com a doutora Aline de Oliveira, uma profunda conhecedora do assunto, advogada especialista em direito do consumidor. Doutora, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta terça-feira.
Olha só, o ex-jogador Douglas, que teve passagem pelo Corinthians e também pelo Grêmio, teve prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia. E ele é considerado foragido pela Justiça. Quem vai trazer as informações é o repórter Guilherme Souza. A prisão de Douglas dos Santos foi decretada em setembro do ano passado, mas só agora veio ao público. Na época, o ex-jogador já devia 4 meses de pensão alimentícia ao filho. Desde então, o paradeiro de Douglas intriga as autoridades. Na tentativa de prendê-lo, diversas ações foram realizadas no último ano, todas sem sucesso. Atualmente, a dívida de pensão é estimada em cerca de R$137 mil. No processo, Douglas afirma que atravessa dificuldades financeiras em razão de investimentos mal sucedidos e, por isso, diz não ter condições de quitar o valor. Em nota, a defesa do ex-jogador disse que está tomando as medidas legais para resolver o caso, que corre em segredo de justiça. Douglas está com 43 anos e é natural de Criciúma, em Santa Catarina. Ao longo da carreira, passou por 9 clubes, como o Corinthians, onde ganhou destaque atuando como meio-campista e foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2009. Outro clube onde o Douglas fez sucesso foi no Grêmio. No tricolor gaúcho, jogou entre 2010 e 2012 e entre 2015 e 2018, conquistando títulos como a Copa do Brasil e a Libertadores de 2017. E olha, quem foi à praia de Imbituba, né, no litoral sul de Santa Catarina, na tarde de ontem, e encontrou um animal muito curioso. Ele estava bem perto da areia, o tubarão-maco. Esse animal, né, é conhecido por ser o tubarão mais rápido do mundo. Quem vai trazer as informações agora é a Michele Veiga. E uma cena inédita foi registrada na região sul do Brasil. A visita de um tubarão, isso mesmo, na região de Imbituba. Ele que é considerado o tubarão mais rápido das águas, né, do mundo, tubarão-maco, ele foi avistado na tarde desta segunda-feira por volta das 5 horas da tarde nas águas da praia de Imbituba. Segundo especialistas, ele pode ter se perdido do bando e com isso a correnteza, principalmente com a atuação do ciclone que está entrando aqui na região sul, dá aquela remexida no mar e com essa atuação ele deve ter se perdido do bando que faz o deslocamento natural nessa época do ano, até porque eles procuram águas mais quentes, né, para ficar ali para reprodução. E aí ele foi avistado, né, muitos curiosos foram à praia. Imbituba é uma cidade pequena, né, aqui do sul de Santa Catarina, mas que tem muito apelo, principalmente turístico, pelas suas belíssimas paisagens e também a hospedagem e a localidade, né, e o pessoal, os surfistas também procuram muito essa região devido às ondas. Mas essa espécie já não foi mais vista na manhã desta terça-feira, mas mesmo assim os especialistas buscam saber um pouco mais do porquê essa espécie resolveu aparecer aqui no litoral sul de Santa Catarina. Muitos curiosos foram ver, o bichinho nadou ali tranquilo, estava sozinho e depois foi para o seu habitat natural. E olha só, um gato muito valente colocou um pitbull para correr. O cão iria atacar 3 idosas, mas foi impedido pelo gato. Vamos ver essa história com o Joenison Santos. O que poderia terminar em tragédia se transformou em uma história de coragem inesperada em Nilópolis, na Baixada Fluminense. No último domingo, uma aposentada de 72 anos foi salva do ataque de um pitbull pelo seu companheiro, um gato. Tereza de Faria Barroso estava sentada no portão de casa, na rua Belo Horizonte, conversando com 2 amigas, quando o cachorro da vizinha conseguiu se soltar e avançou em direção ao grupo. Antes que alguém reagisse, o felino chamado Madruga entrou em cena. O gato se colocou entre a dona e o pitbull, arqueou o corpo, mostrou dentes e garras e partiu para cima do cão, assustando o animal. Madruga foi adotado há 6 anos. Segundo o filho da aposentada, o gato e a mãe dele são inseparáveis e que a proteção é tanta que todo dia o felino leva a tutora até o trabalho.
Tá, então, parabéns para o Madruga. E olha só, vamos voltar a falar sobre mercado de trabalho. O desemprego no Brasil voltou a registrar a menor marca da série histórica, uma boa notícia. E quem vai contar os detalhes agora e trazer essas informações é o Alexandre Cardoso, que também está lá no CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador. Vamos ver o Ale aqui. Boa tarde, Ale. Conta pra gente também aí essa história, essa boa notícia sobre o desemprego. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. É isso, Kleber. Segundo dados do PNAD contínua, a taxa de desemprego do Brasil se manteve estável em 5,6% no último trimestre, segundo o IBGE. O destaque foi o setor privado, que registrou 102 milhões de pessoas ocupadas. Esse número é o recorde histórico e, deste total, 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O setor que mais contratou foram a administração pública e a agricultura e pecuária. Já os empregados domésticos registraram uma queda de 3% no período, com 174 mil pessoas a menos. A informalidade, por sua vez, se manteve estável com cerca de 39 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, esse movimento reflete a preferência dos trabalhadores pelo trabalho autônomo, que em geral são com pessoas com menor escolaridade, atuando principalmente em comércio e alimentação. Bom, Kleber, esse é exatamente o momento certo para aproveitar o CAT, né, que, como foi dito anteriormente, está disponibilizando a partir de amanhã mais de 4 mil vagas em diversos setores. Para participar desse processo, basta acessar o portal do CAT. É com você, Kleber. Tá certo, Ale. Muito obrigado pelas informações, mas mais uma vez eu repito, nosso jornal é prestação de serviço, principalmente para você que está procurando emprego. Bom, vamos mudar de assunto agora para falar que o Brasil tem sido destaque no Congresso Internacional de Astronáutica. O país apresentou um experimento com plantas de agricultura espacial. Olha que legal. Vamos ver os detalhes. No segundo dia do Congresso Internacional de Astronáutica, os temas tratados variaram desde a redefinição da ética da inteligência artificial à reinvenção de economias circulares, da descoberta da vida lunar à exploração da próxima era do espaço comercial. O Brasil aparece em destaque na agricultura espacial. O país apresentou trabalhos de pesquisas dentro dos acordos da Artemis, da NASA, que visam a cooperação civil e pacífica na Lua, Marte, cometas e outros corpos celestes. O trabalho brasileiro tem um interesse especial no desenvolvimento de tecnologias destinadas à agricultura espacial. E uma das apostas para serem apresentadas no maior evento da área espacial é o experimento com plantas da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, em um voo suborbital. A proposta desse experimento é garantir um suprimento estável de alimentos para os astronautas. As plantas escolhidas para a iniciativa foram a batata doce e o grão de bico. Durante a pesquisa, os especialistas pensaram na adaptação e nas condições adversas que as plantas enfrentariam durante a viagem espacial e, principalmente, como elas vão atender às necessidades da dieta dos astronautas fora da Terra. O comportamento das plantas modelos são essenciais para avaliar futuras viagens espaciais. Os resultados dessa fase devem ajudar a ajustar as metodologias de pesquisa e novas hipóteses para recriar ambientes como o da Lua ou até mesmo Marte dentro dos laboratórios. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde. Seja bem-vindo, Bruno. Bruno, vamos falar, do futebol brasileiro, porque tem torcedor que já perdeu a paciência com o time. Conta pra gente quem tá revoltado, Bruno. Pois é, a situação tá complicada, viu, Kleber? Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A torcida São Paulina tá insatisfeita com a má temporada do tricolor até agora. E houve diversos protestos de arquibancadas vazias e até cartazes contra a diretoria do São Paulo. O
torcedor são paulino está insatisfeito com o rendimento do clube e demonstrou esse sentimento em forma de protesto antes da bola rolar contra o Ceará pelo Brasileirão. O ato, promovido pela principal torcida organizada do clube, teve como principais alvos o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o executivo de futebol Rui Costa. Em postes nos arredores do Morumbi foram colados cartazes escritos "Fora Casares" e "Fora Belmonte". Os diretores adjuntos do clube, Nelson Ferreira e Fernando Bracali, também foram alvo das críticas dos torcedores. Em meio ao protesto, os jogadores também foram citados como time amarelão. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, publicou nas redes sociais um texto pedindo desculpas à torcida pelo momento vivido pelo clube. Na publicação, Casares cita a crise financeira e diz compreender os protestos realizados pela torcida. O tricolor vive o pior momento desde a chegada do treinador Hernan Crespo. Além de ser eliminado na Libertadores, conquistou apenas uma vitória nos últimos 6 jogos. Balançado às redes apenas uma vez. E está a 4 partidas sem vencer no Brasileirão. A última vez em que o time somou 4 derrotas seguidas foi em 2022, quando Rogério Ceni ainda era o treinador da equipe. Na época, o São Paulo havia perdido para o Santos, Flamengo, Fortaleza e Atlético Goianiense. Antes disso, a pior sequência havia acontecido em 2013, quando o time lutou contra o rebaixamento e terminou o Campeonato Brasileiro na 9ª posição, a 6 pontos do Z4. A derrota para o Ceará registrou outro ponto negativo para o clube. O público presente nas arquibancadas é o menor desde 2019, apenas 12.342 pessoas. Em 2019, o menor público do São Paulo no ano, como mandante, havia sido na derrota por 3-0 para o Vasco, também pelo Campeonato Brasileiro. Naquela partida, 20.332 torcedores foram ao Morumbi. E Bruno, parece que finalmente nós vamos ter mudanças no futebol brasileiro, mudanças que já vêm sendo pedidas há muito tempo, não é? Finalmente, viu, Kleber? A CBF anunciou que vai modificar alguns campeonatos, reduzindo o número de partidas, focando nas principais competições. Entre elas, os estaduais e as primeiras fases da Copa do Brasil devem ter menos partidas para assim desgastar menos os atletas. A CBF vai anunciar nesta quarta o calendário do futebol com mudanças significativas para o ano que vem. O anúncio será feito às 10 da manhã na sede da entidade no Rio de Janeiro. Entre as prováveis alterações estão as fases da Copa do Brasil em jogos únicos, em vez de mata-mata com ida e volta, o que inclui a grande final, além da antecipação do início do Brasileirão. Desde que assumiu, o presidente da CBF, Samir Chaudhry, tem defendido mudanças no calendário, entre outras reformas no futebol brasileiro. Na Copa do Brasil, as novidades são a decisão do torneio ser em jogo único com sede neutra. Outras fases iniciais da competição também devem ter só uma partida, inclusive a que os grandes times entram na competição, assim economizando datas para o calendário. Os estaduais terão uma redução de 16 para 11 datas, uma medida que já havia sido anunciada por Chaudhry. Outra medida confirmada é o aumento de times na Série D, de 64 para 96 times. Outro ponto importante é o tempo de paralisação do futebol brasileiro no meio do ano na Copa do Mundo. A competição será disputada entre 11 de junho e 19 de julho. Só que a parada tem que ser bem anterior ao início por exigência da FIFA. Por isso, a necessidade de liberar datas. Paralisação parecida pode se estender para 2027, com a realização da Copa do Mundo Feminina no Brasil. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Bruno. E essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora, você, que não nos acompanha pela Rede TV, com a sua programação local. E você que está na Rede TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Paris. Ótima tarde e até mais.